A frase saiu da boca dele como uma punhalada nas minhas costas. Já cansei dessa gorda, vamos terminar o plano? Foi assim, sem aviso, que meu mundo desabou numa terça-feira qualquer. Estava voltando do mercado com sacolas pesadas nas mãos, quando parei na porta do nosso apartamento e ouvi Augusto, meu marido, falando ao telefone. Fiquei paralisada, as chaves penduradas nos meus dedos suados, enquanto tentava entender o que estava acontecendo do outro lado daquela porta. Meu nome é Renata, tenho 37 anos e até aquele momento achava que tinha uma vida normal. Uma clínica de psicologia que construí com muito esforço, um casamento de 8 anos com um empresário respeitado e uma vida confortável em São Paulo. Nunca imaginei que tudo isso pudesse ser uma grande mentira. Uma armadilha cuidadosamente planejada para me destruir. Naquele dia, não entrei em casa imediatamente. Voltei para o elevador, desci até o térreo e fiquei sentada no hall do prédio, tentando respirar. As palavras dele martelavam na minha cabeça. Essa gorda, o plano, a quem ele estava se referindo? E que plano era esse? Meu estômago embrulhou quando percebi que só podia estar falando de mim. Nos últimos meses tinha engordado bastante, algo que nunca tinha acontecido antes. Augusto fazia comentários disfarçados de preocupação, enquanto sua mãe, Iracema, sempre trazia doces quando nos visitava, insistindo para que eu comesse. Subi novamente 1 hora depois, fingindo que nada tinha acontecido. Augusto estava sentado no sofá, sorrindo como se nada fosse, perguntando sobre meu dia. Aquele sorriso que antes me parecia sincero, agora me causava arrepios. Quem era aquele homem com quem eu dividia minha vida? O que ele escondia por trás daquela fachada de marido dedicado? Decidi que precisava descobrir a verdade, mas sem alertá-lo. Comecei a prestar atenção em cada detalhe. As ligações suspeitas, as reuniões com a mãe dele, os remédios que ele insistia que eu tomasse para controlar a ansiedade. Passei a jogar os comprimidos fora quando ele não estava olhando. E, em 2 semanas, comecei a me sentir diferente, mais alerta, menos confusa. Foi numa quinta-feira à noite que tomei coragem para revirar o escritório dele, enquanto ele estava numa reunião de negócios. No fundo falso de uma gaveta, encontrei vários frascos de medicamentos sem rótulo. Tirei fotos e mandei para Juliana, minha melhor amiga que é enfermeira. A resposta dela chegou em minutos. Renata, isso é sério. São medicamentos que causam retenção de líquido, ganho de peso e confusão mental. Onde você achou isso? Meu coração disparou. Eles estavam me envenenando lentamente. Mas por quê? O que ganhavam com isso? Não fazia sentido. Até que comecei a juntar as peças. Minha clínica tinha crescido muito no último ano, depois que atendi uma atriz famosa que me recomendou para vários amigos influentes. De repente, estava com uma carteira de clientes de alto padrão e uma renda que superava a do meu marido. Ele sempre dizia que estava orgulhoso, mas agora me perguntava se aquilo era verdade. Na semana seguinte, comecei a fingir que ainda tomava os remédios, mas estava cada vez mais atenta. Percebi como Augusto sempre checava se eu tinha engolido o comprimido, como insistia para colocar minha comida no prato, como monitorava meus horários. Instalei um aplicativo escondido no meu celular que gravava todas as conversas quando eu não estava em casa. E o que descobri me deixou em choque. Augusto e a mãe dele não estavam apenas me envenenando, estavam falsificando minha assinatura em documentos da clínica. Queriam me afastar por problemas de saúde, tomarem o controle do negócio e venderem para um grupo maior. Descobri que meu marido estava afundado em dívidas de jogos, algo que ele escondia de todos, e via na minha clínica uma forma rápida de se livrar dos agiotas que o perseguiam. O mais assustador foi descobrir que a senhora de idade que Augusto tinha contratado para ajudar na limpeza da casa 3 meses antes, Benedita, não era quem dizia ser. Num dos áudios, ouvi claramente Augusto a chamando pelo nome verdadeiro, Laura, e o tom entre eles era de intimidade. Quem era aquela mulher? Por que estava participando daquele plano macabro contra mim? Decidi que precisava de ajuda profissional. Usei minhas economias secretas para contratar um investigador particular, Paulo Fernandes. Expliquei a situação e ele começou a seguir meu marido, a sogra e a misteriosa Benedita. Em poucos dias, ele trouxe as primeiras descobertas.
Benedita Laura tinha sido vista entrando várias vezes no escritório de Augusto na Avenida Paulista, sempre fora do horário comercial. E mais, ela tinha se encontrado com Iracema num café em Pinheiros, onde as duas conversaram por mais de 2 horas. Enquanto isso, continuei fingindo que não sabia de nada. Fingia tomar os remédios, agia confusa e cansada como eles esperavam, enquanto documentava tudo. Guardava amostras da comida que Augusto preparava para mim, coletei um dos comprimidos para análise e mantinha um diário detalhado de tudo o que acontecia. No fundo, ainda tinha esperança de que houvesse uma explicação menos terrível, que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas então veio o golpe final. Paulo me enviou fotos de Augusto saindo de um hotel com uma mulher que não era nem sua mãe, nem Benedita. Uma mulher jovem, bonita, que ele beijava sem nenhum pudor na calçada. Chorei por horas, trancada no banheiro da clínica. Não era apenas meu negócio que queriam roubar. Meu casamento inteiro era uma mentira. Enquanto me envenenava lentamente, ele vivia uma vida dupla. Foi então que decidi parar de ser vítima e começar a agir. Marquei uma consulta com a Ducres Dora, Amanda, minha médica, levando comigo as amostras dos remédios e da comida. Ela ficou horrorizada com os resultados das análises e me ajudou a fazer um exame toxicológico completo que comprovava o envenenamento. Com isso em mãos, tinha as primeiras provas concretas para denunciar Augusto. Mas ainda precisava entender a extensão do plano e quem era Benedita Laura. Paulo continuou investigando e descobriu algo que me deixou sem chão. A mulher que se passava por uma idosa prestativa era, na verdade, a primeira esposa de Augusto, que todos acreditavam ter morrido num acidente de carro 5 anos antes de eu conhecê-lo. O acidente tinha sido forjado, parte de um golpe de seguro que os dois tinham aplicado. E agora, ela voltava para ajudá-lo em mais um esquema criminoso. A cada descoberta, meu medo se misturava com uma raiva crescente. Como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? As noites em claro, pensando no que fazer, eram cada vez mais frequentes. Sabia que precisava agir, mas também sabia que estava lidando com pessoas perigosas e calculistas. Um passo em falso e poderia acabar realmente morta. Foi quando decidi usar minha formação em psicologia a meu favor. Se eles queriam me manipular, eu podia jogar o mesmo jogo. Comecei a deixar pistas falsas de que minha condição mental estava piorando, que estava confusa sobre a administração da clínica. Vi o brilho nos olhos de Augusto quando mencionei que talvez precisasse de ajuda com os contratos e a contabilidade. O plano deles estava funcionando, ou assim pensavam. Secretamente, transferi cópias de todos os documentos importantes para um cofre digital, mudei as senhas das contas bancárias vinculadas à clínica e preparei um dossiê completo sobre tudo que tinha descoberto. Paulo continuava coletando evidências, incluindo gravações das conversas entre Augusto, sua mãe, e a falsa Benedita. O cerco estava se fechando, mas eu precisava ter certeza de que não deixaria nenhuma brecha para eles escaparem. O que eu não imaginava era que o plano deles era muito mais sombrio e complexo do que eu suspeitava inicialmente. Uma descoberta casual, através de uma conversa gravada no nosso quarto, revelou a verdadeira extensão da trama. Não se tratava apenas da minha clínica ou do meu dinheiro. O que eles planejavam fazer comigo era muito, muito pior. Aquela gravação mudou tudo. Sentada sozinha no escuro do meu consultório, ouvi a voz do meu marido discutindo com a mãe e a falsa Benedita sobre como me internar em uma clínica psiquiátrica. Não era apenas sobre roubar minha clínica ou meu dinheiro. Eles queriam me declarar mentalmente incapaz. As palavras exatas de Augusto ainda ecoam na minha mente. Quando ela estiver completamente dopada, assinamos os papéis da interdição. Com o laudo médico que o Dr. Mendes vai providenciar, ninguém vai questionar. A gorda não vai nem saber o que aconteceu. A frieza na voz dele me provocou uma sensação física de náusea. Corri para o banheiro e vomitei, tremendo incontrolavelmente. Aquele não era o homem com quem eu tinha compartilhado minha cama por 8 anos. Era um estranho. Um monstro calculista que planejava roubar não apenas meus bens, mas minha liberdade, minha identidade. Naquela noite, não voltei para casa. Inventei uma emergência com uma paciente e fiquei num hotel próximo à clínica.
Precisava pensar, reorganizar meus pensamentos. O plano deles era mais elaborado do que eu imaginava. Os remédios na minha comida não eram apenas para me deixar confusa ou me fazer engordar. Estavam me preparando para uma internação forçada. O ganho de peso seria usado como evidência de descontrole. As confusões mentais como sintomas de algum transtorno fabricado. Pela manhã liguei para Juliana, minha amiga enfermeira. Nos encontramos num café longe da minha rotina habitual. Seus olhos se arregalaram enquanto eu contava tudo. A voz baixa, para que ninguém nas mesas próximas pudesse ouvir. Você precisa de um advogado, Renata. Agora mesmo, ela disse, segurando minhas mãos trêmulas. Não posso confiar em qualquer um. E se for alguém conhecido do Augusto? Ele tem contatos em todo lugar. Foi Juliana quem sugeriu Tânia Vasconcelos, uma advogada especializada em direito familiar que tinha ajudado sua prima em um divórcio complicado. Ela é discreta e implacável. Exatamente o que você precisa agora. Marquei um encontro com Tânia para aquela mesma tarde. Seu escritório ficava em um prédio antigo no centro de São Paulo, longe dos círculos sociais que eu frequentava com Augusto. Contei minha história, mostrando as provas que tinha reunido até ali, os áudios, as fotos dos remédios, os resultados dos exames toxicológicos, os relatórios preliminares do investigador. Tânia ouviu tudo com expressão grave. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e disse algo que nunca esquecerei. Renata, você não está enfrentando apenas um divórcio ou uma disputa por bens. Isso é tentativa de homicídio. Eles estão envenenando você sistematicamente, prejudicando sua saúde física e mental para obter controle sobre seu patrimônio. É crime, puro e simples. Aquela palavra, homicídio, caiu como um peso sobre mim. Até aquele momento tinha pensado em termos de traição, golpe financeiro, manipulação. Mas Tânia estava certa. Eles estavam lentamente me matando, transformando-me numa versão irreconhecível de mim mesma, para depois me apagar completamente do mapa. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo uma determinação nova crescendo dentro de mim. Primeiro, você não volta para aquela casa. É muito perigoso. Segundo, precisamos documentar absolutamente tudo. Terceiro, vamos preparar medidas cautelares e uma denúncia formal. Saí do escritório de Tânia com um plano de ação claro. Ela me ajudaria com a parte legal, enquanto Paulo, o investigador, continuaria coletando provas. Juliana ofereceu seu apartamento como refúgio temporário. Ela morava sozinha e tinha um quarto de hóspedes onde eu poderia ficar. Mas antes de desaparecer completamente, precisava recuperar alguns itens essenciais do apartamento. Documentos originais, objetos pessoais de valor sentimental, algumas roupas. Decidi ir quando soubesse que Augusto estaria fora, em uma daquelas reuniões de negócios que agora eu sabia serem encontros com sua amante. A oportunidade surgiu 2 dias depois. Paulo me informou que Augusto havia reservado um quarto no Hotel Fasano para aquela noite. Entrei no nosso apartamento como uma ladra, movendo-me silenciosamente, coletando apenas o essencial. Foi quando encontrei, escondido na parte de trás do closet do quarto, uma pasta com documentos que me deixaram ainda mais horrorizada. Havia um contrato pré-assinado para a venda da minha clínica, datado para 2 semanas depois. Um laudo médico preliminar, assinado pelo tal Dr. Mendes, descrevendo sintomas de transtorno bipolar com episódios psicóticos, uma condição que eu jamais tive. E mais perturbador ainda, um dossiê completo sobre mim, incluindo fotos minhas dormindo, trechos de um suposto diário que nunca escrevi, relatando pensamentos suicidas e paranoicos. Estavam construindo uma realidade alternativa, onde eu era mentalmente instável, perigosa para mim mesma, incapaz de administrar minha vida e negócios. Era uma armação meticulosamente planejada, provavelmente por meses ou até anos. Fotografei cada documento com meu celular antes de recolocá-los exatamente como estavam. Estava prestes a sair quando ouvi o barulho de chaves na porta. Meu coração quase parou. Não era possível que Augusto já estivesse de volta. Paulo tinha confirmado a reserva no hotel para toda a noite. Escondi-me rapidamente no banheiro da suíte, a respiração suspensa, ouvindo passos se aproximarem. Não era Augusto. Era Benedita. Ou melhor, Laura.
a suposta ex-esposa, morta. Ela entrou no quarto cantarolando baixinho e começou a mexer nas gavetas do criado mudo. Pelo vão da porta entreaberta, vi quando ela tirou um frasco pequeno e despejou algo no meu creme facial Noturne P, mais veneno, certamente. Fiquei imóvel, quase sem respirar, até que ela saiu do quarto. Assim que ouvi a porta da frente se fechar novamente, esperei mais 10 minutos antes de sair do esconderijo. Com o coração aos pulos, peguei o creme facial contaminado e o coloquei num saco plástico. Mais uma prova para meu crescente arquivo contra eles. Escapei do apartamento e corri para o refúgio na casa de Juliana. Naquela noite, enquanto analisávamos os documentos que eu tinha fotografado, percebi algo que tinha passado despercebido. O nome da empresa que compraria minha clínica era Cordeiro Investimentos. Cordeiro, o sobrenome da família de Augusto. Mas o mais intrigante era o endereço registrado. Não era o do escritório dele na Avenida Paulista, mas uma casa na Granja Viana, a residência de Iracema, minha sogra. Isso prova que não é apenas Augusto, disse Juliana, observando os documentos. Sua sogra está no centro dessa conspiração. No dia seguinte, Paulo trouxe mais informações alarmantes. Tinha conseguido acessar o histórico financeiro de Augusto, revelando dívidas enormes com agiotas e cassinos clandestinos. Ele deve mais de 2 milhões a pessoas perigosas, explicou Paulo. Está desesperado por dinheiro rápido. Começava a entender a urgência do plano deles. Não era apenas ganância, era sobrevivência. Se não conseguissem o dinheiro logo, Augusto poderia enfrentar consequências violentas de seus credores. Eu era simplesmente um meio para um fim, um obstáculo a ser removido. Tânia sugeriu que procurássemos a Delegacia da Mulher em Pinheiros. A delegada Márcia Teixeira é conhecida por levar a sério casos de violência patrimonial e psicológica contra mulheres. Ela vai entender a gravidade do que estão fazendo com você. A delegada Márcia nos recebeu pessoalmente após ouvir um resumo do caso. Era uma mulher de meia idade, com olhos perspicazes que pareciam enxergar através das pessoas. Apresentamos todas as provas coletadas até então. Os áudios, as fotos, os exames médicos, o creme facial contaminado, que foi imediatamente enviado para análise laboratorial, os documentos fotografados. Senhora Cordeiro, disse a delegada após analisar tudo com cuidado. O que estamos vendo aqui é um caso sofisticado de tentativa de estelionato, falsificação, envenenamento e possível tentativa de homicídio. Vou pessoalmente cuidar desse caso, mas precisamos de mais provas concretas para prender todos os envolvidos. Ela sugeriu uma operação coordenada. Eu fingiria voltar para casa, alegando ter estado num retiro espiritual para limpar a mente. Enquanto isso, a polícia monitoraria todos os movimentos de Augusto, Iracema e a falsa Benedita. Instalariam escutas oficiais no apartamento e no escritório dele, além de rastrearem todas as comunicações eletrônicas. A ideia de voltar para aquele ambiente me aterrorizava. Não posso continuar tomando o que eles me dão. Já estou sentindo os efeitos desses remédios, mesmo tendo parado há algumas semanas. Não vai precisar ingerir nada, garantiu a delegada. Vamos ensinar técnicas para descartar discretamente qualquer coisa que eles tentem te dar. E estaremos monitorando tudo 24 horas por dia. Ao primeiro sinal de perigo físico imediato, interviremos. Nos dias seguintes, recebi treinamento básico de uma policial especializada em operações infiltradas. Aprendi a disfarçar meus verdadeiros sentimentos, a fingir sintomas de confusão e letargia, a desviar comida e bebida sem que percebessem, a esconder pequenos dispositivos de gravação em objetos cotidianos. Também me encontrei secretamente com alguns pacientes de confiança da minha clínica, explicando que precisaria me ausentar por motivos pessoais. Organizei um sistema de atendimento remoto para casos urgentes e pedi que a minha secretária, uma jovem recém-formada em quem confiava plenamente, mantivesse a rotina normal sem levantar suspeitas. Quando tudo estava preparado, voltei para o apartamento num domingo à tarde. Augusto demonstrou surpresa ao me ver. Claramente não esperava meu retorno repentino. "Onde você esteve?" perguntou, tentando soar preocupado. Mas detectei a irritação mal disfarçada em sua voz. "Tentei te ligar 1000 vezes. Precisava de um tempo para pensar", respondi,
seguindo o roteiro que tínhamos preparado. Sinto que estou perdendo o controle da minha vida, da minha mente. Tudo parece tão confuso ultimamente. Vi um brilho de satisfação nos olhos dele. Minha suposta deterioração mental era exatamente o que ele queria ouvir. Você me assustou, disse, abraçando-me com uma falsa ternura que agora me causava repulsa. Devia ter me avisado. Estava prestes a registrar um boletim de ocorrência. Aquela noite foi uma das mais difíceis da minha vida. Jantar com o homem que planejava me destruir, sorrir para ele, permitir seus toques casuais, enquanto por dentro tremia de raiva e medo. Quando ele serviu meu prato, notei como observava atentamente para ter certeza de que eu comeria tudo. Usei as técnicas que a policial havia me ensinado, desviando porções de comida quando ele se distraía, fingindo engolir o comprimido que me ofereceu para ajudar com a ansiedade. Mais tarde, deitada ao lado dele na cama, fingindo dormir enquanto ele checava mensagens no celular, senti uma mistura de emoções tão intensa que achei que meu peito explodiria. Como pude viver tantos anos com alguém capaz de tamanha crueldade? Como não percebi os sinais? A culpa tentava se infiltrar, mas eu a afastava. Não era hora para autopunição, era hora de justiça. Nos dias seguintes, continuei minha atuação, mostrando-me cada vez mais confusa e dependente. Perguntava repetidamente sobre coisas óbvias, esquecia compromissos, demonstrava dificuldade para me concentrar no trabalho. Augusto claramente acreditava que seu plano estava funcionando. Começou a falar abertamente sobre assumir temporariamente a administração da clínica, apenas até eu melhorar. Numa quarta-feira, ele anunciou que tinha marcado uma consulta para mim com um especialista renomado, o tal Dr. Mendes, certamente. Era o movimento que estávamos esperando. A delegada Márcia me instruiu a concordar com tudo, deixar que me levassem à consulta. A polícia estaria monitorando cada passo. Na véspera da consulta, recebi uma mensagem inesperada de Paulo. Tinha descoberto algo sobre a verdadeira identidade de Benedita, Laura, que mudava tudo. Não podia me dar detalhes por telefone, mas era urgente que nos encontrássemos. Inventei uma desculpa para sair sozinha. Disse a Augusto que queria comprar algo especial para usar na consulta do dia seguinte, para causar boa impressão ao médico. Ele hesitou, mas acabou concordando, visivelmente aliviado que eu estivesse cooperando com o plano da consulta. Encontrei Paulo num café movimentado no shopping Higienópolis. Ele parecia nervoso, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observado. O que descobriu? Perguntei ansiosa. A mulher que conhecemos como Benedita ou Laura não é nem uma coisa nem outra, disse ele baixando a voz. Seu verdadeiro nome é Verônica Almeida e não era esposa de Augusto. Era amante de sua mãe, Iracema. A revelação me deixou atônita. Amante da minha sogra? Paulo assentiu. As duas mantêm um relacionamento há mais de 20 anos, sempre às escondidas. O marido de Iracema, pai de Augusto, nunca soube. Quando ele morreu 5 anos atrás, as duas planejaram ficar juntas abertamente, mas Augusto se opôs veementemente. Ameaçou cortar relações com a mãe, expor tudo à sociedade conservadora que elas frequentam. Então por que estão trabalhando juntos agora? Dinheiro, respondeu Paulo simplesmente. Iracema financiou os negócios do filho por anos, e quando ele afundou em dívidas de jogo, comprometeu grande parte da fortuna da família. Agora os 3 estão desesperados. Augusto, por causa dos credores, Iracema e Verônica, porque querem se mudar para Portugal. Começar vida nova, longe dos preconceitos que enfrentam aqui. Era uma trama ainda mais complexa do que eu imaginava. 3 pessoas unidas não por afeto, mas por necessidade financeira e segredos compartilhados, dispostas a destruir minha vida para salvarem as suas. Tem mais, continuou Paulo, entregando-me um envelope. Encontrei registros de que o tal Dr. Mendes perdeu a licença médica há 2 anos por falsificação de laudos em casos de interdição. Está proibido de exercer medicina, mas continua atendendo clandestinamente pessoas como seu marido que precisam de documentação fraudulenta. Aquela informação era explosiva. Imediatamente liguei para a delegada Márcia, que pediu que eu enviasse tudo por um policial que estaria me esperando na saída do shopping. Isso muda nosso plano, disse ela ao telefone.
Agora podemos prender o médico por exercício ilegal da medicina antes mesmo da consulta. Vamos usar isso para pressionar ele a colaborar, revelando detalhes do esquema. Saí do shopping sentindo-me ao mesmo tempo exausta e estranhamente energizada. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Voltei para casa, mantendo minha atuação de mulher confusa e fragilizada, enquanto por dentro uma nova determinação crescia. Amanhã seria o dia em que o plano deles desmoronaria, e eu estaria lá para ver cada momento. Mas o destino tinha outros planos. Naquela noite, aconteceu algo que nenhum de nós poderia prever. Naquela noite, por volta das 23, enquanto eu fingia dormir, a campainha do apartamento tocou. Permaneci imóvel, ouvindo Augusto levantar-se apressadamente. Quem viria nos visitar àquela hora? Pela fresta da porta entreaberta do quarto, vi quando ele recebeu um homem de aparência séria, vestindo terno escuro. Não era ninguém que eu conhecesse. Não podemos mais esperar, disse o desconhecido em voz baixa, mas audível no silêncio noturno. Os juros estão correndo. Ou você paga até sexta-feira, ou teremos que tomar outras medidas. O rosto de Augusto empalideceu visivelmente. Já expliquei que o dinheiro está já a caminho. É questão de dias até que eu tenha acesso aos bens da minha esposa. Dias não são suficientes. O chefe quer garantias reais agora. Vi meu marido passar as mãos pelos cabelos, em um gesto nervoso que eu conhecia bem. Talvez possamos usar o apartamento como garantia temporária. Meu coração disparou. O apartamento estava no meu nome. Era um presente dos meus pais quando abri a clínica, comprado com economias de uma vida inteira de trabalho deles. Augusto estava planejando hipotecar uma propriedade que nem sequer era dele. O homem pareceu considerar a proposta. Traga os documentos amanhã. E lembre-se, não há mais extensão de prazo depois disso. Após a saída do visitante intimidador, Augusto fez uma ligação rápida. Mesmo tentando falar baixo, pude ouvir claramente. Precisamos adiantar tudo. Não podemos esperar até a consulta. Venha amanhã cedo com os documentos e o médico. Faremos aqui mesmo. O pânico me dominou. Estavam planejando forjar a interdição em nossa própria casa. Assim que Augusto voltou para a cama e adormeceu, enviei uma mensagem urgente para a delegada Márcia. A resposta veio em minutos. Não se preocupe, estamos monitorando tudo. Reforçaremos a vigilância para amanhã. Siga normalmente. Passei a noite em claro, os minutos rastejando como horas. 1000 cenários catastróficos se desenrolando na minha mente. Quando o sol finalmente nasceu, levantei-me e preparei o café como se fosse um dia normal. Augusto parecia tenso, checando constantemente o relógio. Vou trabalhar de casa hoje, anunciou casualmente. Quero ficar com você. Estou preocupado com seu estado. Forcei um sorriso débil. Obrigada por se preocupar comigo. As palavras saíram da minha boca como veneno. Cada segundo na presença dele agora era uma tortura. Cada falsa demonstração de afeto uma punhalada. Mas continuei a atuar, sabendo que o fim daquele pesadelo estava próximo. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Augusto atendeu prontamente, recebendo 3 pessoas. Iracema, minha sogra, com seu eterno ar de superioridade, a falsa Benedita, que agora eu sabia ser Verônica, e um homem mais velho carregando uma maleta médica, o infame Dr. Mendes, certamente. Renata, querida, disse Iracema, com um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Trouxemos um médico amigo para dar uma olhada em você. Estamos todos tão preocupados. Sentada no sofá, notei como os 4 trocavam olhares cúmplices. A sala, que já foi meu refúgio, agora parecia uma armadilha, um cenário cuidadosamente preparado para minha ruína. O falso médico aproximou-se, sentando-se ao meu lado. Dona Renata, vou fazer algumas perguntas simples, está bem? Apenas para avaliarmos sua condição. Comecei a responder suas perguntas propositalmente de forma confusa, misturando datas, nomes, demonstrando dificuldade para completar raciocínios simples. Vi a satisfação crescer nos olhos deles a cada resposta errada que eu dava. Após cerca de 20 minutos desta farsa de consulta, Dr. Mendes virou-se para Augusto. Como suspeitávamos, ela apresenta sinais claros de transtorno cognitivo severo, possivelmente resultado
de uma condição psiquiátrica não tratada. Recomendo fortemente a tutela provisória imediata para a proteção dela e do patrimônio familiar. Foi quando ele abriu a maleta, revelando uma série de documentos. Augusto nem tentou disfarçar. Já preparamos os papéis da interdição, doutor. Só precisamos da sua assinatura no laudo e da assinatura dela nos formulários. Meu sangue gelou. Estavam prestes a me fazer assinar minha própria sentença de morte civil. Naquele momento, tomei uma decisão arriscada. Em vez de continuar fingindo confusão, endireitei minha postura e falei com voz firme: não vou assinar nada. Os 4 me olharam surpresos. Augusto foi o primeiro a se recuperar. Querida, você não está bem. Isso é para o seu próprio bem. Não estou bem porque vocês estão me envenenando há meses, respondi, olhando diretamente nos olhos dele. Os remédios na minha comida, as pílulas que você insiste que eu tome, sei de tudo, Augusto. O choque nos rostos deles seria cômico em outras circunstâncias. Verônica foi a primeira a reagir, avançando em minha direção com raiva. Sua idiota, você não sabe do que está falando? Augusto a deteve com um gesto. Renata está obviamente delirante. Isso só comprova nosso ponto, doutor. Doutor Mendes assentiu, tirando da maleta uma seringa. Tenho aqui um sedativo leve. Vai acalmá-la para que possamos prosseguir. Nesse momento, o pânico verdadeiro me dominou. Onde estava a polícia? Será que algo tinha dado errado com o monitoramento? Recuei no sofá, procurando freneticamente uma rota de fuga. Foi então que a campainha tocou novamente. Augusto franziu o senho, irritado com a interrupção. Iracema foi atender, e sua expressão transformou-se de irritação para terror quando abriu a porta. Polícia Federal! Todos parados onde estão! 6 agentes uniformizados invadiram o apartamento, seguidos pela delegada Márcia. Nunca senti tanto alívio na vida quanto naquele momento. Em questão de segundos, os 4 conspiradores estavam rendidos, as mãos algemadas às costas. Augusto Cordeiro, Iracema Cordeiro, Verônica Almeida e Carlos Mendes, anunciou a delegada formalmente. Vocês estão presos pelos crimes de tentativa de estelionato, falsificação de documentos, exercício ilegal da medicina, envenenamento e tentativa de interdição fraudulenta. A cena que se seguiu permanecerá para sempre gravada na minha memória. Os 4 sendo levados, Augusto gritando que eu não tinha provas, que era tudo invenção de uma mente doente, Iracema chorando silenciosamente, enquanto Verônica praguejava em voz alta. O falso médico, de cabeça baixa, já parecia derrotado. Após a saída deles, a delegada sentou-se comigo. Você foi muito corajosa, Renata. Graças à sua má atuação, conseguimos pegar todos em flagrante. As gravações das últimas 24 horas são provas irrefutáveis da conspiração. Desabei em lágrimas. Não de tristeza, mas de puro alívio. 8 anos da minha vida tinham sido baseados em mentiras, mas agora eu estava livre. Livre do veneno, das manipulações, do medo constante. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções e procedimentos legais. Depoimentos intermináveis na delegacia, exames médicos completos para documentar os resquícios das drogas no meu organismo, reuniões com Tânia para iniciar o processo de divórcio e assegurar que Augusto não teria acesso a nenhum dos meus bens. Uma semana após as prisões, Paulo me trouxe informações surpreendentes sobre as investigações em andamento. A rede criminosa era mais extensa do que imaginávamos inicialmente. Descobriu-se que Augusto e o Dr. Mendes já haviam aplicado golpes semelhantes em outras 3 mulheres nos últimos 5 anos. Uma delas, empresária como eu, tinha perdido tudo: negócios, casa, conta bancária, antes de conseguir provar que havia sido vítima de um esquema fraudulento. Eles aperfeiçoaram o método com o tempo, explicou Paulo. Você teria sido a vítima mais lucrativa até agora, considerando o valor da sua clínica e demais bens. A extensão da traição me assombrava. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre poder, sobre o prazer perverso que sentiam ao destruir mulheres bem-sucedidas. As investigações revelaram mensagens entre Augusto e o falso médico discutindo as vítimas anteriores, gabando-se de como tinham domado aquelas mulheres arrogantes. 1 mês após as prisões, voltei à rotina na clínica.
Meus pacientes foram compreensivos com minha ausência temporária, especialmente depois que a história veio à tona nos noticiários locais. Psicóloga escapa de complô familiar para roubar sua clínica. Mantive os detalhes mais sórdidos em privado, mas o caso ganhou atenção como exemplo de violência patrimonial e psicológica contra mulheres. Foi durante uma sessão de terapia com uma paciente de longa data que percebi algo importante. Ela comentava sobre como tinha finalmente encontrado coragem para deixar um relacionamento abusivo. Foi você que me inspirou, doutora Renata, disse ela. Ver como você enfrentou aquela situação horrível me fez acreditar que também posso me defender. Aquelas palavras provocaram uma epifania. Minha experiência traumática poderia servir a um propósito maior, ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de relacionamentos abusivos e manipulações psicológicas. Comecei a organizar workshops gratuitos aos sábados na clínica, abordando temas como gaslighting, abuso financeiro e violência psicológica. A procura foi tão grande que logo precisei alugar um espaço maior. Mulheres de todas as idades e classes sociais vinham compartilhar suas histórias, buscar orientação, encontrar solidariedade. Numa dessas palestras conheci Marta, uma senhora de 67 anos que tinha perdido tudo para um esquema semelhante orquestrado pelo próprio filho. Sua história me comoveu profundamente. A manipulação havia sido tão bem executada que ela ainda se culpava, achando que talvez realmente estivesse ficando senil, como o filho insistia. Como você soube diferenciar a realidade da manipulação? Perguntou ela, com olhos marejados. Como teve certeza de que não era sua mente pregando peças? A pergunta me atingiu como um raio. Eu também tinha questionado minha própria sanidade nos primeiros dias, quando as evidências da traição começaram a surgir. Tinha momentos em que pensava, será que estou imaginando coisas? Será que estou sendo paranoica? A diferença, respondi cuidadosamente, é que os manipuladores trabalham para isolar você, para fazer você duvidar dos seus instintos. Quando comecei a confiar nas minhas percepções e buscar ajuda externa, a verdade se tornou inegável. Enquanto o caso judicial avançava lentamente pelos meandros da justiça brasileira, transformei minha dor em propósito. Além dos workshops, comecei a escrever um livro sobre minha experiência, usando minha formação em psicologia, para analisar os mecanismos de manipulação que quase destruíram minha vida. 6 meses após as prisões, recebi um telefonema inesperado. Era uma produtora de um programa de televisão nacional interessada em fazer uma reportagem especial sobre meu caso. Sua história pode salvar vidas, argumentou a produtora. Muitas mulheres estão passando por situações semelhantes sem reconhecer os sinais. Hesitei inicialmente. Expor minha vida pessoal na televisão nacional parecia assustador, mas após refletir sobre todas as mulheres que tinham compartilhado comigo, como minha história as havia ajudado, decidi aceitar. Se minha experiência dolorosa pudesse evitar que outras passassem pelo mesmo, valeria a pena revisitar aquele capítulo sombrio. A entrevista foi emocionalmente exaustiva. Reviver cada detalhe, cada momento de traição e medo diante das câmeras, exigiu uma força que eu não sabia possuir. Mas quando terminamos, senti um estranho sentimento de paz. Era como se estivesse finalmente fechando um ciclo, transformando uma história de vitimização em uma de empoderamento e alerta. A repercussão foi maior do que eu poderia imaginar. Nos dias seguintes à exibição do programa, a clínica recebeu centenas de e-mails de mulheres compartilhando situações similares, buscando orientação, agradecendo pela coragem de falar publicamente. Mais impressionante ainda foram as ligações de delegacias de diferentes estados, relatando que mulheres haviam procurado ajuda após assistirem à reportagem, reconhecendo padrões semelhantes em seus próprios relacionamentos. Uma dessas histórias me tocou particularmente. Uma mulher de Belo Horizonte, advogada bem-sucedida como eu, havia notado comportamentos estranhos do marido após abrir seu próprio escritório. Depois de assistir minha entrevista, começou a prestar mais atenção e descobriu que ele estava adulterando sua comida com ansiolíticos para prejudicar seu desempenho profissional. Se não fosse por você, eu nunca teria conectado os pontos, disse ela, quando nos falamos por telefone. Você literalmente salvou minha carreira.
talvez até minha vida. Aquele telefonema cristalizou algo importante. Minha experiência traumática havia se transformado em uma missão. Não era apenas sobre superar o que tinha acontecido comigo, mas usar esse conhecimento doloroso para proteger outras pessoas. Enquanto isso, o processo criminal seguia seu curso. As provas eram contundentes, especialmente com as gravações feitas pela polícia e os exames toxicológicos que confirmavam o envenenamento sistemático. Augusto, Iracema, Verônica e o falso médico permaneciam presos preventivamente, considerados perigosos demais para aguardar julgamento em liberdade. Numa audiência preliminar, tive que encará-los pela primeira vez desde a prisão. Augusto parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Iracema mantinha sua pose altiva, mesmo usando o uniforme da prisão. Verônica me lançava olhares de ódio puro. O falso médico, por outro lado, havia decidido colaborar com a justiça em troca de redução de pena, detalhando todos os golpes anteriores. Quando me chamaram para testemunhar, senti as pernas tremerem, mas ao subir no banco das testemunhas e olhar diretamente para as pessoas que tentaram destruir minha vida, uma calma surpreendente me envolveu. Eles não tinham mais poder sobre mim. Não eram mais ameaçadores ou intimidantes. Eram apenas criminosos comuns, patéticos em sua ganância e crueldade. Relatei cada detalhe com clareza e firmeza, sem hesitação, mesmo quando o advogado de defesa tentou sugerir que eu tinha problemas mentais prévios ou que estava distorcendo os fatos por vingança. As provas físicas respaldavam cada palavra minha. Ao final do meu depoimento, o juiz me perguntou se eu gostaria de acrescentar algo. Olhei diretamente para Augusto e disse: durante 8 anos, acreditei amar um homem que não existia. A pessoa sentada ali é um estranho para mim, alguém capaz de envenenar lentamente a própria esposa por dinheiro. Não sinto ódio, sinto pena e gratidão por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Saí do tribunal exausta, mas com um sentimento de encerramento que não experimentava desde o início daquele pesadelo. Juliana me esperava do lado de fora, junto com algumas mulheres dos workshops que tinham vindo prestar apoio. "Como se sente?" perguntou Juliana, abraçando-me. Como se pudesse finalmente respirar plenamente, respondi. Naquela noite, sentada na varanda do meu novo apartamento, jamais poderia voltar a viver no lugar onde fui envenenada por tanto tempo. Refleti sobre a jornada inacreditável dos últimos meses. Da mulher confusa e assustada que ouviu aquela frase terrível: "Já cansei dessa gorda, vamos terminar o plano?" A pessoa forte e decidida que agora usava sua experiência para ajudar outras. A transformação não tinha sido fácil, nem linear. Houve dias de desespero, noites de pesadelos, momentos de dúvida, sessões intensas de terapia para processar a traição, o medo, a raiva. Mas cada passo, por mais doloroso que fosse, me levava para mais longe do abismo e mais perto de uma versão mais forte de mim mesma. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Tânia, minha advogada. "Acabei de receber a notícia", disse ela, mal contendo a excitação na voz. "O juiz negou todos os recursos da defesa. O julgamento principal está marcado para o próximo mês e, com as provas que temos, a condenação é praticamente certa." Uma sensação de alívio me invadiu. Justiça seria feita. Não apagaria o trauma vivido, mas traria alguma medida de reparação. "Obrigada por tudo, Tânia. Você fez a parte mais difícil, Renata. Enfrentou monstros e sobreviveu para contar a história." Após desligar, voltei para a varanda, observando as luzes de São Paulo brilharem na noite. A cidade que quase testemunhou minha destruição agora era palco do meu renascimento. Havia ainda muito a fazer, muitas mulheres para alcançar, muitas histórias para mudar. Que plano era esse? Eu tinha me perguntado, aterrorizada naquela noite fatídica. Agora eu sabia. E mais importante, tinha meu próprio plano. Um de cura, justiça e transformação. Um plano que estava apenas começando a se desenrolar. O dia do julgamento chegou com o céu de São Paulo, coberto por nuvens cinzentas, como se o próprio tempo reconhecesse a gravidade do momento. Acordei antes do despertador, após uma noite de sono agitado. Enquanto me arrumava, estudei meu reflexo no espelho.
Os olhos que antes pareciam constantemente perdidos, agora mostravam determinação. Tinha recuperado não apenas minha saúde física, mas também algo mais precioso: minha força interior. O Fórum Criminal da Barra Funda intimidava com sua arquitetura imponente. Tânia me esperava na entrada, impecável em seu terno escuro. "Preparada?" perguntou ela, apertando minha mão. "Tanto quanto posso estar." Ao entrar na sala de audiências, senti todos os olhares se voltarem para mim. Jornalistas ocupavam a área reservada à imprensa. Meu caso havia se tornado símbolo da luta contra a violência patrimonial e psicológica. No banco dos réus, Augusto, Iracema, Verônica e o doutor Mendes aguardavam, cada um com seu respectivo advogado. Augusto tentou capturar meu olhar, mas desviei propositalmente. Durante os meses de preparação para este momento, tinha aprendido que qualquer contato visual poderia ser uma brecha para manipulações. Ele era especialista em projetar vulnerabilidade quando conveniente. O juiz entrou e todos se levantaram. O silêncio que se seguiu tinha peso físico. Quando a sessão começou oficialmente, o promotor apresentou as acusações formais: tentativa de estelionato qualificado, envenenamento, falsificação de documentos médicos, associação criminosa, exercício ilegal da medicina e tentativa de interdição fraudulenta. "Senhores jurados", começou o promotor, "o caso que analisaremos hoje vai além de um crime comum. É a história de uma conspiração meticulosamente orquestrada para destruir não apenas o patrimônio, mas a identidade, a sanidade e, potencialmente, a vida de uma mulher bem-sucedida." As provas foram apresentadas metodicamente. Os frascos de medicamentos encontrados no apartamento, os laudos toxicológicos confirmando substâncias psicoativas no meu organismo, as gravações feitas pela polícia, os depoimentos de testemunhas, incluindo outros médicos que analisaram meu caso e confirmaram o envenenamento sistemático. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco com passos firmes. O juramento de dizer a verdade nunca pareceu tão significativo. Durante quase 2 horas, relatei cada detalhe da conspiração, desde os primeiros sinais que notei até a prisão dos 4. "A senhora nunca desconfiou do comportamento do seu marido antes de ouvir aquela conversa específica?" perguntou o advogado de defesa de Augusto, claramente tentando insinuar que eu exagerava os fatos. "Confiava nele completamente", respondi, olhando diretamente para o jurado. "Quando você ama alguém, a confiança age como uma venda." Pequenos sinais que parecem óbvios agora eram facilmente justificáveis dentro do contexto de um casamento que eu acreditava ser saudável. O advogado insistiu. "E a senhora nunca procurou ajuda médica para esses supostos sintomas de confusão e cansaço?" Consultei minha médica particular, doutora Amanda Teixeira, que também testemunhará neste julgamento. Foi ela quem suspeitou primeiro de intoxicação, mas na época atribuímos a causas ambientais, não imaginando que meu próprio marido estaria me envenenando deliberadamente. O interrogatório prosseguiu por mais 1 hora, com tentativas cada vez mais desesperadas da defesa para desacreditar meu testemunho. Mas para cada pergunta capciosa, eu tinha uma resposta clara e documentada. As evidências físicas não deixavam margem para dúvidas. Quando finalmente pude voltar ao meu lugar, Tânia apertou discretamente minha mão, um gesto silencioso de aprovação. Tinha me saído bem. O momento mais impactante do julgamento veio quando o falso médico, Dr. Mendes, subiu ao banco das testemunhas como parte de seu acordo de delação premiada. Com voz monótona e olhar fixo, ele detalhou não apenas meu caso, mas outros 5 semelhantes em que havia participado nos últimos 10 anos. O procedimento era sempre o mesmo, explicou ele. Identificar mulheres com patrimônio significativo, preferencialmente sem familiares próximos, que pudessem intervir. Iniciar o processo de intoxicação gradual, documentar comportamentos estranhos induzidos pelos medicamentos, forjar laudos psiquiátricos e conseguir a interdição judicial. "E qual era o papel específico de cada um dos réus neste esquema?" perguntou o promotor. Augusto Cordeiro era o marido preocupado, aquele que convencia a esposa a tomar os medicamentos, que a isolava socialmente
que construía aos poucos a narrativa de instabilidade mental. Iracema Cordeiro financiava sua operação e cuidava da parte burocrática, contratos, empresas de fachada, contas bancárias. Verônica Almeida, que se passava por empregada doméstica, administrava as doses diárias de medicamentos na comida e monitorava a vítima quando o marido não estava presente. E quanto aos bens das vítimas anteriores? Eram transferidos para empresas fantasmas e depois vendidos rapidamente. O dinheiro era dividido entre nós, com Augusto ficando com a maior parte. Enquanto ele falava, observei os rostos dos outros 3 réus. Augusto mantinha uma expressão neutra, estudadamente composta. Iracema parecia ter envelhecido décadas, o rosto marcado por uma mistura de raiva e derrota. Verônica alternava entre olhares furiosos para o delator e expressões de súplica direcionadas a Iracema. O julgamento se estendeu por 5 dias. Testemunhas foram ouvidas, provas analisadas, argumentos apresentados. No último dia, antes das alegações finais, o juiz permitiu que os réus falassem. Augusto foi o primeiro. Levantou-se lentamente, ajustando o uniforme da prisão como se fosse um terno caro, e olhou diretamente para mim. Renata, começou ele com aquela voz que um dia tinha me encantado. Sei que você acredita em tudo isso, mas está enganada. Nunca quis te machucar. Os remédios eram para te ajudar com sua ansiedade, que vinha piorando há anos. Quanto à clínica, só queria te proteger, caso você não pudesse mais administrá-la. Cada palavra soava como uma nova facada. Mesmo agora, confrontado com provas irrefutáveis, ele mantinha a manipulação, tentando plantar sementes de dúvida. Mantive o olhar firme, sem demonstrar qualquer reação. Iracema foi mais direta. Nunca pretendemos causar dano permanente. Era uma solução temporária para problemas financeiros urgentes. Se você tivesse sido mais compreensiva com as necessidades do meu filho, nada disso teria sido necessário. Culpar a vítima. Uma tática clássica que não me surpreendeu. Verônica e o Dr. Mendes optaram por não falar. Nas alegações finais, o promotor foi contundente. O que vimos aqui não foi um crime impulsivo, um erro momentâneo. Foi uma conspiração fria, calculista, executada por pessoas que deveriam proteger, não destruir. A senhora Renata Cordeiro quase perdeu tudo. Sua saúde, sua liberdade, sua identidade profissional, por pura ganância. A justiça só será feita com a condenação máxima de todos os envolvidos. Os jurados se retiraram para a deliberação. As 6 horas de espera foram as mais longas da minha vida. Permaneci na antessala do tribunal com Tânia e Juliana, cada minuto passando com dolorosa lentidão. Quando finalmente fomos chamados de volta, meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvi-lo. O juiz pediu que o representante dos jurados se manifestasse. O júri considera todos os réus culpados de todas as acusações, anunciou ele, com voz firme e clara. Uma onda de alívio me inundou, tão intensa que mal ouvi as sentenças sendo proferidas. Augusto, 18 anos de prisão. Iracema, 15 anos. Verônica, 12 anos. Dr. Mendes, 10 anos, reduzidos pela colaboração. Ao sair do tribunal, fui recebida por uma pequena multidão. Mulheres segurando cartazes com frases como "Justiça para Renata é justiça para todas nós" e "Contra a violência patrimonial". Jornalistas tentando conseguir declarações. Curiosos registrando tudo com seus celulares. Uma repórter se aproximou com um microfone. "Doutora Renata, como se sente após a condenação?" Respirei fundo antes de responder. A justiça foi feita hoje. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já foram manipuladas, enganadas e violentadas psicologicamente por pessoas em quem confiavam. Este caso mostra que precisamos estar atentas, que precisamos confiar em nossos instintos e que há ajuda disponível. As semanas seguintes ao julgamento foram intensas. Minha história ganhou repercussão nacional, levando a debates sobre novas legislações específicas para coibir a violência patrimonial e o abuso psicológico. Fui convidada para programas de televisão, palestras em universidades, seminários jurídicos. Em um desses eventos, conheci outras sobreviventes de golpes semelhantes. Uma delas, Teresa,
havia perdido sua empresa para o marido e o cunhado, através de um esquema similar de falsificação e manipulação psicológica. Sua história, assim como a minha, tinha terminado com justiça, mas o processo de recuperação emocional ainda estava em curso. Como você lida com a questão da confiança depois de tudo isso? Perguntou ela durante um café após o evento. Tenho medo de nunca mais conseguir confiar em ninguém. A pergunta tocou em algo profundo que eu vinha trabalhando em minhas próprias sessões de terapia. É um processo, respondi honestamente. Não se trata de voltar a confiar cegamente, mas de aprender a confiar com discernimento, de reconhecer os sinais, de valorizar ações consistentes acima de palavras bonitas. Conversamos por horas, compartilhando não apenas os traumas, mas as estratégias de cura, as pequenas vitórias diárias, os momentos em que percebíamos nossa própria força. Ao nos despedirmos, combinamos de criar um grupo de apoio para outras mulheres que passaram por experiências similares. Esse grupo começou pequeno, apenas eu, Teresa e 3 outras sobreviventes, mas cresceu rapidamente. Nos encontrávamos semanalmente em uma sala emprestada na universidade local. Ali, num ambiente seguro e acolhedor, mulheres de diferentes idades e contextos sociais podiam compartilhar suas histórias sem medo de julgamento. Numa dessas reuniões, uma jovem advogada chamada Luísa propôs criarmos uma ONG formalizada para levar nosso trabalho a um nível mais amplo. A ideia foi recebida com entusiasmo. Nascia assim a Reconecta, uma organização dedicada a identificar, prevenir e combater relações abusivas e golpes patrimoniais. Com o valor recebido como indenização após o julgamento, consegui comprar um espaço para a sede da ONG, um sobrado aconchegante no bairro de Pinheiros, com salas para atendimento psicológico, consultoria jurídica e oficinas educativas. Tânia se ofereceu para dar suporte jurídico gratuito. Juliana, além de continuar sendo minha amiga mais próxima, trazia outros profissionais da área de saúde para colaborar. 6 meses após o julgamento, enquanto organizávamos o primeiro simpósio da Reconecta, recebi uma ligação inesperada. Era da delegada Márcia. Doutora Renata, tenho informações que podem ser do seu interesse, disse ela com voz grave. Encontramos evidências de que seu caso não foi isolado. Augusto e sua mãe podem ter estado envolvidos em pelo menos 3 outras situações semelhantes antes de você. Meu estômago gelou. Outras vítimas? Sim, uma faleceu, oficialmente por suicídio, mas agora estamos reabrindo a investigação. As outras 2 conseguiram escapar antes que o plano fosse concluído, mas perderam bens significativos e nunca conseguiram provar o golpe. Com as novas evidências do seu caso, estamos retomando essas investigações. A revelação me deixou atordoada. Por quantos anos aquele grupo havia operado? Quantas vidas tinham destruído antes de serem finalmente detidos? Elas, as sobreviventes, posso falar com elas? Perguntei, pensando imediatamente em como a Reconecta poderia ajudar. Vou verificar se elas concordam em te conhecer. Ambas reconstruíram suas vidas e talvez prefiram não reviver o passado, mas acho que seu trabalho na ONG pode interessá-las. Uma semana depois, conheci Fernanda, uma ex-empresária do ramo de cosméticos que havia sido casada com Augusto por apenas 2 anos, entre 2010 e 2012. Seu relato era assustadoramente similar ao meu. Os mesmos sintomas inexplicáveis, a mesma sensação de estar enlouquecendo, a mesma perda gradual de controle sobre sua empresa. Quando percebi o que estava acontecendo, fugi literalmente no meio da noite, contou ela. Deixei tudo para trás. A casa, a empresa, até documentos pessoais. Estava convencida de que ele me mataria se descobrisse que eu sabia. Fernanda tinha reconstruído sua vida em Curitiba com nova identidade. Só voltou a usar seu nome verdadeiro após a prisão de Augusto ser amplamente noticiada. Por anos achei que era a única que tinha sido especialmente estúpida por cair naquele golpe, disse ela, com lágrimas nos olhos. Ver outras mulheres passando pelo mesmo é horrível, mas também validador. Não foi minha culpa. Integrar Fernanda à Reconecta foi natural. Sua experiência anterior como empresária trouxe uma visão estratégica que precisávamos. Com ela, ampliamos nosso alcance para além de São Paulo, criando núcleos em outras capitais. A outra sobrevivente, Marina,
preferiu manter distância inicialmente, mas eventualmente aceitou dar seu depoimento em um documentário que estávamos produzindo sobre violência patrimonial. Quanto à vítima fatal, Elisa, uma arquiteta de 42 anos que supostamente se suicidou após um colapso nervoso, sua família entrou com processo para reabrir o caso e exumar o corpo para novas análises toxicológicas. O processo avançava lentamente na justiça. Em meio a todo esse trabalho, minha própria cura continuava. A terapia 2 vezes por semana era inegociável. Lentamente, voltei a dormir sem pesadelos, a comer sem medo, a confiar em meu próprio julgamento. O primeiro aniversário da prisão de Augusto coincidiu com o lançamento oficial do site da Reconecta, uma plataforma que oferecia desde testes para identificar relações abusivas até canal direto para denúncias e pedidos de ajuda. No primeiro mês, recebemos mais de 1.000 acessos. Numa manhã de sábado, enquanto preparava material para uma palestra, recebi uma notificação inusitada no meu celular. Era do sistema penitenciário. Augusto havia solicitado uma visita minha. Meu primeiro instinto foi ignorar completamente. Por que daria a ele qualquer minuto do meu tempo? O que poderia querer, além de mais uma chance de manipulação? Comentei o ocorrido com minha terapeuta, que fez uma observação perspicaz. Talvez não seja sobre o que ele quer, mas sobre o que você precisa. Há algo que ficou pendente para você? Alguma pergunta não respondida? A questão me acompanhou por dias. Havia, sim, algo que nunca entendi completamente. Quando exatamente nosso casamento deixou de ser real? Houve algum momento genuíno ou tudo foi uma elaborada farsa desde o início? Após muita reflexão, decidi aceitar a visita. Não por ele, mas por mim. Precisava desse encerramento para seguir plenamente em frente. A penitenciária era um lugar frio e impessoal. Sentada na sala de visitas, observei Augusto ser conduzido pelos guardas. O homem que entrou não lembrava em nada o empresário elegante e charmoso que conheci. Cabelos grisalhos, postura encurvada, olhos sem brilho. "Obrigado por vir", disse ele, sentando-se à minha frente. "Não vim por você", respondi secamente. "O que quer?" Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Queria te ver uma última vez. Meu advogado disse que as investigações sobre a morte de Elisa estão avançando. Se confirmarem o que suspeitam, minha pena pode aumentar significativamente." "Você a matou?" Perguntei diretamente, observando cada microexpressão em seu rosto. "Não diretamente", respondeu após um longo silêncio. "Ela descobriu o plano como você, mas diferente de você, não tinha ninguém para ajudá-la. Quando confrontou minha mãe, as coisas saíram do controle. A confissão, mesmo parcial, me deixou nauseada. Mais uma vida destruída pela ganância daquela família. Houve algum momento real em nosso casamento?" Perguntei finalmente. "Ou tudo foi planejado desde o começo?" Augusto abaixou os olhos. "No início, não. Você era apenas conveniente, bem-sucedida, sem família próxima, confiava facilmente. O plano começou depois das minhas primeiras dívidas de jogo, cerca de 3 anos atrás. 3 anos. Metade do nosso casamento havia sido uma farsa. De alguma forma, essa revelação trouxe alívio. Não tinha sido completamente cega, completamente tola. Não vim buscar perdão", continuou ele. "Sei que não mereço. Só queria que soubesse que vejo o que você está fazendo com aquela ONG, ajudando outras mulheres. É admirável." Levantei-me, indicando que a conversa estava encerrada. "Adeus, Augusto." Saí da penitenciária sentindo-me curiosamente leve, como se tivesse depositado ali um peso que carregava sem perceber. Aquele homem que um dia teve tanto poder sobre minha vida, agora era apenas uma figura patética, consumida por suas próprias escolhas destrutivas. Ao retornar à sede da Reconecta, encontrei o espaço cheio. Um grupo de mulheres participava de uma oficina sobre independência financeira, enquanto na sala ao lado, 2 advogadas voluntárias davam orientações sobre medidas protetivas. Observando aquela cena, senti uma onda de gratidão. Da experiência mais traumática da minha vida, havia nascido algo transformador. Não apenas para mim, mas para centenas de outras mulheres. Que plano era esse? A pergunta que tinha me aterrorizado naquela noite fatídica
agora tinha uma resposta completamente diferente. Era o plano de me redescobrir, mais forte e mais consciente, de transformar dor em propósito, de usar minha voz não apenas para contar minha história, mas para amplificar a de tantas outras que permaneciam silenciadas. E esse plano estava apenas começando. 2 anos se passaram desde o julgamento. A Reconecta havia crescido além das minhas expectativas mais otimistas, com núcleos em 7 capitais brasileiras e uma equipe de mais de 50 voluntários, entre advogados, psicólogos e assistentes sociais. O que começou como um pequeno grupo de apoio agora era referência nacional no combate à violência patrimonial e psicológica contra mulheres. Numa manhã ensolarada de abril, recebi uma ligação da delegada Márcia. Sua voz transbordava satisfação quando anunciou: "Conseguimos, Renata. O tribunal aceitou reabrir o caso de Elisa. A exumação foi autorizada e os exames toxicológicos encontraram traços dos mesmos compostos usados contra você." Uma onda de emoções contraditórias me percorreu. Tristeza pela confirmação da morte intencional de Elisa. Alívio por sua família finalmente poder conhecer a verdade. Satisfação por mais um passo rumo à justiça completa. "O que acontece agora?" perguntei, segurando o telefone com força. "Augusto e Iracema serão indiciados por homicídio qualificado. A pena deles certamente aumentará. A família de Elisa pediu para entrar em contato com você. Gostariam de conhecer a Reconecta." No dia seguinte, conheci Cecília, irmã mais nova de Elisa. O encontro foi emocionalmente intenso. 2 mulheres unidas por um vínculo trágico, vidas entrelaçadas por um predador comum. Cecília trouxe fotos da irmã, uma mulher vivaz, de sorriso largo e olhos brilhantes, apaixonada por arquitetura e montanhismo. "Durante anos acreditei que ela tinha desistido da vida", disse Cecília, passando os dedos sobre uma foto onde Elisa sorria no topo de uma montanha. Nunca fez sentido. Ela tinha acabado de ganhar um prêmio importante, estava cheia de planos, mas os médicos insistiam que era depressão severa, que às vezes não mostra sinais externos. Enquanto Cecília falava, reconhecia o padrão familiar, o isolamento gradual, os sintomas inexplicáveis, a construção cuidadosa de uma narrativa de instabilidade mental. Quando soube do seu caso pela televisão, foi como se um raio me atingisse, continuou ela. Cada detalhe parecia um eco do que aconteceu com Elisa. O marido preocupado, as mudanças repentinas de comportamento, até aquela mulher mais velha que apareceu misteriosamente como ajudante doméstica. Verônica, ou qualquer identidade que usava na época, havia participado também daquele crime. A frieza do esquema me chocava mesmo após tanto tempo. "O que posso fazer para ajudar?" perguntei, segurando as mãos de Cecília. "Queremos que a história dela seja contada junto com a sua, que Elisa não seja lembrada como a mulher que se matou, mas como vítima de um crime hediondo, e queremos usar o dinheiro da indenização para criar uma bolsa de estudos em arquitetura com o nome dela, talvez vinculada à Reconecta." A proposta resultou no Projeto Elisa, uma iniciativa que combinava a bolsa de estudos para jovens arquitetas com um programa específico de conscientização sobre relações abusivas no meio corporativo, onde mulheres bem-sucedidas frequentemente se tornavam alvos de golpistas. O novo indiciamento de Augusto e Iracema por homicídio qualificado reacendeu o interesse da mídia no caso. Recebi convites para entrevistas, documentários, debates. Embora cansativo, aceitei a maioria. Cada aparição significava alcançar mais mulheres potencialmente em risco. Numa dessas entrevistas para um programa feminino de grande audiência, a apresentadora me surpreendeu com uma pergunta inesperada. "Renata, após tudo que viveu, você ainda acredita no amor?" A pergunta me pegou desprevenida. Nos 2 anos desde o fim do pesadelo, tinha me concentrado tanto na reconstrução profissional, no crescimento da ONG, no apoio a outras sobreviventes, que pouco tinha refletido sobre minha vida afetiva. "Acredito no amor verdadeiro", respondi após uma pausa. "Mas agora sei que ele não existe sem respeito, sem honestidade, sem igualdade. O que vivi com Augusto não era amor, era uma encenação cuidadosamente construída para me controlar. Amor real liberta, não aprisiona.
Aquela pergunta plantou uma semente que floresceria mais tarde. Nas semanas seguintes, comecei a notar pequenas mudanças em mim. Uma abertura gradual para possibilidades que tinha inconscientemente bloqueado. Uma curiosidade renovada sobre aspectos da vida que não envolviam trabalho ou ativismo. Foi nesse estado de espírito que aceitei o convite para um congresso internacional sobre violência de gênero em Portugal. A Reconecta apresentaria seu modelo de atuação como caso de sucesso e eu faria a palestra de encerramento. Lisboa me recebeu com céu azul e brisa suave. Hospedada num pequeno hotel no Chiado, permiti-me algo raro nos últimos anos. Momentos de puro prazer, sem propósito além de estar presente. Passeios pelas ruelas de pedra, cafés demorados em esplanadas ensolaradas, visitas a museus e miradouros. Na véspera da minha apresentação, conheci Miguel, um psiquiatra português que coordenava um projeto similar ao nosso em seu país. Alto, de cabelos grisalhos prematuros e olhos gentis, ele demonstrou interesse genuíno no trabalho da Reconecta. Seu modelo de integração entre apoio jurídico e psicológico é exatamente o que tentamos implementar aqui, comentou durante um jantar com outros palestrantes. Gostaria muito de visitar sua sede em São Paulo, conhecer a operação de perto. Algo na maneira direta e honesta como ele falava, me atraiu imediatamente. Não havia subtextos, não havia manipulação, apenas interesse profissional e uma conexão intelectual evidente. Trocamos contatos profissionais e nas semanas seguintes mantivemos correspondência sobre projetos, estratégias, pesquisas. Gradualmente, as mensagens se tornaram mais pessoais, revelando gostos comuns em literatura, cinema, filosofia. Quando ele anunciou que viria ao Brasil para um congresso de psiquiatria, senti uma animação que há muito não experimentava. Miguel visitou a sede da Reconecta como planejado, impressionando-se com a estrutura que havíamos construído. Após a visita oficial, aceitei seu convite para jantar, puramente profissional. Garantimos um ao outro, embora ambos soubéssemos que algo mais estava florescendo. Durante o jantar, ele perguntou sobre minha experiência, não por sensacionalismo, mas com genuína empatia profissional. Compartilhei detalhes que raramente mencionava, mesmo com pessoas próximas. Como conseguiu preservar sua capacidade de confiar após tudo isso? Questionou ele, em determinado momento. A pergunta ecoou a de Teresa anos antes, mas minha resposta agora tinha camadas adicionais de entendimento. Não preservei, tive que reconstruir, expliquei. Confiar deixou de ser um estado natural para se tornar uma decisão consciente. Avalio as pessoas por suas ações consistentes ao longo do tempo, não por palavras ou primeiras impressões. É um processo mais lento, mas também mais seguro. Miguel assentiu pensativamente. Na minha prática clínica, vejo como a traição profunda pode alterar permanentemente a maneira como alguém percebe o mundo. Alguns pacientes nunca recuperam a capacidade de confiar. Sua resiliência é notável. Não foi fácil, admiti. Tive excelente apoio terapêutico, uma rede de amigos inabalável e, ironicamente, o trabalho na Reconecta ajudou na minha própria cura. Ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais que ignorei me fez perceber que não estava sozinha, que não era excepcional em minha cegueira. Aquela conversa marcou o início de algo novo em minha vida, um relacionamento construído sobre bases completamente diferentes das que conhecia antes. Miguel retornou a Portugal, mas continuamos nos comunicando diariamente. Quando ele propôs voltar ao Brasil para me visitar exclusivamente, sem pretextos profissionais, aceitei com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Minha terapeuta me ajudou a navegar por emoções conflitantes. Medo é natural e até saudável depois do que você viveu, explicou ela. O importante é não permitir que o medo dite todas as suas decisões. Observe os fatos, confie em seus instintos refinados e permita-se a possibilidade de felicidade. O relacionamento com Miguel evoluiu com uma honestidade refrescante. Não havia jogos, não havia máscaras, apenas dois adultos que se respeitavam, compartilhando tanto vulnerabilidades quanto forças. Quando ele eventualmente sugeriu que eu visitasse Portugal, aceitei o convite como um passo significativo. Lisboa, que já havia me encantado brevemente, agora se revelava plenamente
através dos olhos de um nativo apaixonado por sua cidade. Miguel me mostrou lugares que turistas raramente descobrem. Pequenos restaurantes familiares em becos escondidos, livrarias centenárias, jardins secretos com vista para o Tejo. Foi num desses jardins, observando o pôr do sol tingir o rio de dourado, que percebi uma verdade simples e profunda. Estava feliz. Não apenas momentaneamente satisfeita, mas genuinamente feliz, com uma paz interior que tinha esquecido ser possível. No que está pensando? Perguntou Miguel, notando meu silêncio contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondi. 3 anos atrás estava sendo sistematicamente envenenada pelo homem que jurou me amar, prestes a perder tudo. Hoje estou aqui, mais forte do que jamais fui, dirigindo uma ONG que ajuda centenas de mulheres e... Hesitei brevemente, experimentando um tipo de conexão que achei que nunca mais seria possível para mim. Miguel apertou minha mão gentilmente. A capacidade humana de cura é extraordinária. Como médico, vejo isso diariamente, mas como homem, vendo sua jornada de perto, é inspirador. Ao retornar ao Brasil, enfrentei decisões importantes. O relacionamento à distância funcionava surpreendentemente bem, mas exigia constantes viagens internacionais. A Reconecta continuava crescendo, demandando cada vez mais de minha atenção. E minha clínica de psicologia, que havia retomado em escala reduzida, tinha uma lista de espera significativa. Foi durante esse período que recebi notícias do segundo julgamento de Augusto e Iracema, agora pelo homicídio de Elisa. O processo, conduzido de maneira discreta para preservar a família da vítima, resultou em condenações adicionais, mais 21 anos para Augusto, 18 para Iracema. Mesmo com eventuais reduções por bom comportamento, ambos passariam o resto de suas vidas na prisão. A notícia trouxe um estranho misto de sentimentos. Não havia alegria na condenação. Nada traria Elisa de volta, mas havia um senso de conclusão, de justiça finalmente servida. Liguei para Cecília imediatamente. Choramos juntas ao telefone, lágrimas que carregavam tanto dor quanto alívio. Ela pode descansar agora, disse Cecília suavemente, e nós podemos seguir em frente. Aquelas palavras reverberaram profundamente em mim. Seguir em frente, não apenas existir no pós-trauma, não apenas sobreviver, mas verdadeiramente avançar para uma vida plena. Na semana seguinte, reuni a diretoria da Reconecta para uma proposta ousada: abrir uma filial em Portugal, em parceria com a organização de Miguel. A expansão internacional não estava nos planos iniciais, mas fazia sentido agora. Permitiria fortalecer o trabalho em ambos os países e, sim, facilitaria minha vida pessoal. Seria uma ponte natural, expliquei durante a reunião. A similaridade cultural e linguística torna Portugal um primeiro passo lógico para a internacionalização. E a experiência portuguesa, com legislação sobre violência doméstica e patrimonial, é referência na Europa. A proposta foi aprovada unanimemente. Nas semanas seguintes, mergulhei em preparativos, viajando entre São Paulo e Lisboa com frequência cada vez maior. O projeto piloto foi estabelecido em um pequeno escritório próximo à Universidade de Lisboa, com uma equipe mista de profissionais brasileiros e portugueses. Durante esse período intenso, minha relação com Miguel se solidificou. Não morávamos oficialmente juntos, mas mantínhamos espaços um na cidade do outro. Uma gaveta, um armário, pequenos sinais de uma integração gradual e natural de nossas vidas. No 3º aniversário da Reconecta, organizamos um evento especial na sede em São Paulo. Sobreviventes que haviam recebido o apoio da organização compartilharam suas histórias de recuperação. Profissionais discutiram avanços na legislação e políticas públicas. Parceiros e patrocinadores anunciaram novos investimentos. Em meu discurso de encerramento, olhei para a plateia repleta de rostos familiares e novos. Mulheres que tinham passado pelo programa, voluntárias dedicadas, apoiadores de primeira hora, Miguel sorrindo discretamente no fundo da sala. Quando ouvi meu então marido dizer: "Já cansei dessa gorda, vamos terminar o plano", senti como se o mundo tivesse desabado. Comecei, sem medo de revisitar aquele momento crucial. Naquela noite, não podia imaginar que aquelas palavras cruéis seriam o início não apenas da minha libertação pessoal, mas de um movimento que já impactou milhares de vidas.
percorri brevemente a jornada da Reconecta, os primeiros encontros informais, a formalização da ONG, a expansão para outras cidades, os programas implementados, as vidas transformadas. O que começou como um ato de sobrevivência pessoal se transformou em uma missão coletiva, continuei. Cada mulher que reconhece os sinais de um relacionamento abusivo antes que seja tarde demais, cada família que recupera a verdade sobre uma tragédia manipulada, cada profissional que aprende a identificar padrões de violência patrimonial, todas essas são vitórias que compartilhamos. Anunciei então oficialmente a expansão internacional, revelando também uma nova iniciativa, o Observatório de Violência Patrimonial e Psicológica, que compilaria dados, pesquisas e casos emblemáticos para informar políticas públicas. Ao final do evento, enquanto conversava com os últimos convidados, recebi uma mensagem inesperada. Era da delegada Márcia, compartilhando uma notícia ainda não divulgada. A investigação sobre os casos anteriores de Augusto havia levado à descoberta de um esquema muito maior, envolvendo outros casais que aplicavam golpes semelhantes. Uma rede inteira, dizia a mensagem. Pelo menos 12 duplas operando em diferentes estados, compartilhavam métodos, contatos médicos, documentos falsos. Estamos desmantelando tudo agora. A revelação me deixou momentaneamente sem fôlego. O mal que havia enfrentado era mais sistemático, mais organizado do que jamais imaginei. Por um instante, senti aquela familiar sensação de vulnerabilidade, de mundo inseguro. Mas olhando ao redor, para a sede vibrante da Reconecta, para as mulheres fortalecidas que agora ajudavam outras, para Miguel que conversava animadamente com Juliana sobre novos protocolos de atendimento, percebi que também estávamos construindo nossa própria rede. Uma rede de proteção, de cuidado, de transformação positiva. Naquela noite, caminhando com Miguel pela Avenida Paulista iluminada, compartilhei a notícia da delegada. É assustador pensar na escala disso tudo, comentei. Ele assentiu pensativo, mas também é reconfortante saber que está sendo exposto, desmantelado. Cada esquema desses que vem à luz significa futuras vítimas sendo poupadas. Paramos em frente ao MASP, observando o fluxo constante de pessoas passando sob a estrutura icônica. A cidade pulsava com vida ao nosso redor, indiferente aos dramas individuais, mas de alguma forma acolhedora em sua vastidão. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou Miguel repentinamente. Como transformou uma experiência que poderia tê-la destruído em algo que salva outros? Refleti sobre suas palavras enquanto observava as luzes da avenida. De fato, havia sido uma transformação extraordinária. Das cinzas do meu casamento fraudulento, havia nascido não apenas uma mulher mais forte, mas um movimento com vida própria. Não foi um processo consciente, admiti. No início era apenas sobrevivência. Depois tornou-se uma forma de dar sentido ao sofrimento. E agora é simplesmente quem sou, o que faço. Caminhamos em silêncio confortável por alguns minutos antes de Miguel falar novamente. E o que vem a seguir para você? Para nós, a pergunta pairava entre nós há semanas, não formulada, mas presente em cada despedida no aeroporto, em cada plano adiado por compromissos em continentes diferentes. Acho que estou pronta para um novo capítulo, respondi, surpresa com a certeza em minha própria voz. A Reconecta tem uma estrutura sólida aqui, líderes capazes em cada núcleo. Posso coordenar a expansão internacional baseada principalmente em Lisboa, com visitas regulares ao Brasil. O rosto dele se iluminou, mas conteve o entusiasmo. Tem certeza? Sua vida está aqui. A clínica, os amigos, todo o reconhecimento que conquistou. Minha vida está onde escolho construí-la, respondi, sentindo a verdade dessas palavras. E escolho construir o próximo capítulo com você, equilibrando nossos trabalhos, nossas missões. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia à nossa volta, fizemos planos concretos para essa nova fase. Não seria uma mudança abrupta, mas uma transição cuidadosa, respeitando os compromissos assumidos em ambos os países. O plano que Augusto tinha para me destruir acabou criando algo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. Da conspiração para me anular, surgiu uma força que agora protegia milhares.
Do veneno que deveria me enfraquecer, extraí uma potência que continuava a se expandir. Que plano era esse? A pergunta que me aterrorizou naquela noite fatídica havia sido respondida de formas que transcendiam a crueldade original. Era o plano do universo para uma transformação profunda. Era o plano que me levou da condição de vítima à de agente de mudança. Era o plano que, ironicamente, me libertou para uma vida mais autêntica e significativa do que jamais tive antes. E enquanto a brisa noturna acariciava meu rosto na avenida movimentada, senti uma certeza tranquila. O melhor ainda estava por vir. Hoje, enquanto gravo este vídeo para vocês, olho para trás e vejo uma jornada que nunca imaginei trilhar. Tudo começou com aquela frase que mudou minha vida para sempre. Já cansei dessa gorda, vamos terminar o plano? Palavras cruéis que ouvi da boca do homem que jurei amar até que a morte nos separasse. Um homem que, como descobri depois, planejava me destruir lentamente, me envenenando dia após dia, com a ajuda da própria mãe e de uma mulher que se passava por empregada doméstica. O plano deles era meticuloso, me deixar confusa, desorientada, fazer com que eu engordasse e parecesse mentalmente instável, tudo para me declarar incapaz e tomar controle da minha clínica de psicologia, dos meus bens, da minha vida. Augusto, Iracema e Verônica formavam um trio unido não por afeto, mas por ganância e desespero financeiro. E eu era apenas mais uma vítima em uma série de golpes que vinham aplicando há anos. Graças à minha amiga Juliana, ao investigador Paulo, à advogada Tânia e à delegada Márcia, consegui não apenas escapar daquela armadilha, mas ajudar a desmantelar uma rede criminosa muito maior do que imaginava. Augusto e Iracema foram condenados a décadas de prisão, não apenas pelo que fizeram comigo, mas também pelo homicídio de Elisa, outra vítima que não teve a mesma sorte que eu. Da minha dor, nasceu a Reconecta, uma organização que ajuda mulheres a identificarem e escaparem de relacionamentos abusivos e golpes patrimoniais. O que começou como um pequeno grupo de apoio cresceu para uma ONG com núcleos em 7 capitais brasileiras e até uma filial internacional em Portugal. Conheci Miguel, um psiquiatra português que compartilhava minha missão de proteger mulheres vulneráveis. Com ele, redescobri que o amor verdadeiro é possível, um amor baseado em respeito, honestidade e igualdade, não em controle e manipulação. Encontrei não apenas um parceiro, mas um aliado na luta que se tornou meu propósito de vida. A pergunta que me atormentou naquela noite, que plano era esse? Acabou sendo o ponto de virada para uma transformação muito maior do que qualquer pessoa poderia prever. O plano deles fracassou, mas deu origem a algo poderoso, a uma força que já ajudou milhares de mulheres a reconhecerem os sinais, antes que fosse tarde demais. Hoje, divido meu tempo entre Brasil e Portugal, coordenando a expansão internacional da Reconecta e auxiliando na criação do Observatório de Violência Patrimonial e Psicológica. Carrego as cicatrizes daquele período traumático, mas também a força e a sabedoria que só a superação de uma experiência tão extrema poderia trazer. Compartilho minha história não para buscar simpatia, mas para alertar outras mulheres sobre os sinais que ignorei por tanto tempo. O isolamento gradual, os comentários depreciativos disfarçados de preocupação, o controle financeiro sutil, a medicação não solicitada, todos eram sinais vermelhos que, na época, justifiquei como demonstrações de amor e cuidado. Se algo na minha história ressoou com sua própria experiência, ou com a de alguém próximo, não hesite em buscar ajuda. A dúvida é muitas vezes nossa pior inimiga. Confie em seus instintos, documente comportamentos suspeitos, busque apoio externo. Você não está sozinha nem está louca. Há redes de proteção disponíveis, prontas para acreditar e acolher. O caminho da reconstrução após um relacionamento abusivo não é linear nem rápido. Passei por fases de raiva intensa, culpa paralisante, medo constante e, finalmente, aceitação transformadora. A terapia foi fundamental nesse processo e continua sendo parte essencial da minha rotina de autocuidado. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, não se restaura automaticamente.
precisa ser reconstruída conscientemente, tijolo por tijolo, com discernimento e atenção constante. Aprendi que nossa vulnerabilidade não é fraqueza. Reconhecê-la e protegê-la adequadamente é, na verdade, um ato de força e autocuidado. Mais importante ainda, aprendi que nossa história não termina nos nossos traumas. Eles nos marcam inegavelmente, mas não nos definem completamente. Sempre há possibilidade de recomeço, de transformação, de encontrar propósito mesmo nas experiências mais dolorosas. Se você chegou até aqui comigo, acompanhando cada capítulo dessa história intensa, quero agradecer de coração. Compartilhar experiências como essa não é fácil. Reviver cada detalhe, cada emoção, cada momento de desespero e também de triunfo. Mas sei que vale a pena se isso significar que pelo menos uma pessoa reconhecerá os sinais antes que seja tarde demais. Agora preciso do seu apoio para que histórias como a minha continuem alcançando quem precisa ouvir. O canal Vingança do Dia existe para dar voz a pessoas que sobreviveram a situações extremas e transformaram suas experiências traumáticas em alertas e inspiração para outros. Cada relato aqui compartilhado pode literalmente salvar vidas. Por isso, peço que você se inscreva no canal agora mesmo. É um gesto simples que faz toda a diferença na nossa capacidade de alcance. Deixe também seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a recomendar este conteúdo para mais pessoas que possam estar precisando ouvir exatamente esta mensagem. E por favor, comente abaixo. Conte o que achou da minha história. Se algo ressoou especialmente com você, se conhece alguém que passou por situação semelhante, se percebeu sinais que não tinha notado antes. Seus comentários não apenas me ajudam a entender o impacto desses relatos, mas também criam uma comunidade de apoio nos comentários, onde pessoas em situações similares podem se sentir menos sozinhas. Não tem ideia do trabalho que existe por trás de cada um desses vídeos. A pesquisa, a produção, a edição cuidadosa, sem falar no desgaste emocional de reviver histórias tão intensas. Para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade diariamente, precisamos do seu apoio também, através do Valeu Demais, uma forma de contribuição financeira que ajuda a cobrir os custos de produção do canal. Sua doação, por menor que seja, faz diferença real, permite que dediquemos mais tempo e recursos para encontrar histórias importantes, produzir conteúdo de qualidade e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de informação. É graças ao apoio de pessoas como você que podemos manter o canal ativo e crescendo. Visite também nossos outros vídeos no canal. Cada história aqui compartilhada traz uma perspectiva única sobre superação, força e transformação. Tenho certeza que encontrará outros relatos que vão tocar seu coração e ampliar sua compreensão sobre diferentes realidades. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários sua cidade ou país. É incrível ver como essas histórias conectam pessoas de lugares tão diversos, unidos pela experiência humana comum de enfrentar e superar adversidades. Nunca imaginei que aquela noite terrível, quando ouvi meu marido conspirando contra mim, seria o começo de uma jornada tão transformadora. Da dor veio o propósito. Da traição veio a capacidade de ajudar outros. Do plano para me destruir, nasceu um movimento que fortalece mulheres diariamente. E agora, você faz parte dessa história. Cada vez que compartilha esses vídeos, cada comentário de apoio, cada inscrição no canal, você ajuda a ampliar essa rede de proteção e conscientização. Juntos podemos fazer a diferença na vida de pessoas que, neste exato momento, podem estar passando pelo que passei, confusas, assustadas, duvidando da própria sanidade. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero sinceramente te ver no próximo vídeo do canal Vingança do Dia. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, comente e, se puder, apoie com o Valeu Demais. Cada gesto conta, cada apoio importa. Juntos somos mais fortes. Até o próximo relato. E lembre-se, confie nos seus instintos, busque ajuda quando necessário e nunca duvide da sua própria força. Você pode muito mais do que imagina.